Bom, então, olá pessoal, vamos iniciar então a leitura do nosso capítulo 2, né, do livro Dois Budas Sentados Lado a Lado, e iniciando agora então. Capítulo 2, Meios Habilidosos. É apenas no segundo capítulo do Sutra do Lótus que o Buda finalmente fala. A maioria dos sutras descreve a pregação de Buda em resposta a uma pergunta de um ou mais de seus ouvintes. Mas no Sutra do Lótus, o Buda surge da meditação, samadhi, e começa a falar espontaneamente. Os comentaristas chineses interpretaram isso como significando que o Sutra do Lótus não era um ensinamento acomodado ao entendimento de seus ouvintes, mas expressava diretamente a percepção do próprio Buda. Shakyamuni começa elogiando a sabedoria dos Budas, que ele diz estar muito além da dos Theravādas e dos Pratyeka-Budas. Isso ocorre porque os Budas, durante seus bilhões de vidas passadas como Bodhisattvas, foram treinados por incontáveis Budas. Assim, eles aperfeiçoaram este Dharma profundo e sem precedentes, e sua intenção em adaptar suas explicações ao que é apropriado é difícil de entender. Shakyamuni continua dizendo que ensinou o Dharma usando meios hábeis, o Paya, para que os seres possam se livrar do apego. Ele foi capaz de fazer isso porque todos os Budas alcançaram o domínio dos meios hábeis, sabedoria e insight. Para os leitores modernos dos Sutras Mahayana, tais declarações podem não parecer particularmente radicais. Meios hábeis é um dos termos mais famosos e comuns no léxico Mahayana. No entanto, no contexto da controvérsia que constitui a base do Sutra do Lótus, o termo meios hábeis é mais importante. De fato, é uma das razões pelas quais o Sutra é tão estimado. Mas, antes de examinar mais de perto as observações iniciais do Buda, vamos considerar para quem ele as falou. Alguém poderia esperar que ele dirigisse suas observações a Maitreya ou a Manjushri, os dois interlocutores no Sutra até este ponto, e ambos também Bodhisattvas. Mas, em vez disso, ele fala com o monge Shariputra. Na tradição budista tradicional, isto é, a maioria monástica, que não era seguidora do Mahayana, a Shariputra era conhecido como o mais sábio dos discípulos do Buda. Antes de se tornar um discípulo do Buda, ele conheceu um monge budista e perguntou-lhe o que seu professor ensinava. Quando o monge respondeu, dizendo que era iniciante e, portanto, incapaz de explicar em detalhes, Shariputra pediu um resumo. O monge respondeu com um único verso. Daquelas coisas produzidas por causas, o Tathagata proclamou suas causas e também sua cessação. Assim falou o grande asceta. Simplesmente por ouvir essas palavras, Shariputra alcançou o primeiro nível de iluminação, o estágio de quem entra na correnteza. De acordo com a tradição, o Abhidharma, a parte do cânone que trata da análise técnica da doutrina, foi ensinado pela primeira vez pelo Buda a Shariputra. Shariputra também foi um dos poucos monges que o Buda autorizou a fazer discursos, de modo que alguns sutras são falados por Shariputra em vez do Buda. Shariputra é um Shiravaka e um Arhati, tendo alcançado a profunda sabedoria necessária para destruir toda ignorância e entrar no nirvana final após sua morte. Na tradição dominante, o Buda também é chamado de Arhati porque alcançou a mesma sabedoria e entrará no parinirvana na morte. A principal diferença entre um Buda e um Arhati na tradição inicial parece ter sido que um Buda descobre o caminho para o Nirvana sem depender de um professor, enquanto um Arhati deve confiar nos ensinamentos do Buda para fazê-lo. Um Buda também possui certos poderes sobrenaturais que um Arhati pode não ter, mas ambos compartilhariam igualmente do insight libertador que é o objetivo do caminho budista. Como Shariputra era o mais sábio dos Arhatis, frequentemente solicitado a falar em nome do Buda, não deveria haver, da perspectiva da corrente principal budista, uma diferença substancial entre a sabedoria do Buda e a sabedoria de Shariputra. Não deve haver algo substancial que Shariputra deixe de entender, isto é, não até essas primeiras observações de Shakyamuni no Sutra do Lótus. Em outro caso de inversão, Shariputra, como Maitreya no capítulo anterior, fica perplexo. Na conclusão de seus comentários iniciais, o Buda diz: basta, ó Shariputra, não falarei mais nada. Por que é isso? Porque o Dharma que os Budas alcançaram é primordial, único e difícil de entender.
Ninguém, além dos Budas, pode conhecer completamente os aspectos reais de todos os Dharmas, isto é, seu caráter, natureza, substância, potencial, função, causa, condição, resultado, efeito e unidade essencial. Mas o caráter, natureza, substância, etc., de todos os Dharmas é exatamente o que o Buda presumivelmente ensinou a Shariputra quando ele transmitiu a ele o Abhidharma anos antes. Essas são coisas que Shariputra entende melhor do que qualquer um dos discípulos do Buda. Mas agora, no Sutra do Lótus, o Buda declara que apenas os Budas entendem essas coisas. Essa declaração seria citada frequentemente ao longo dos séculos para desculpar os muitos que achariam o Sutra do Lótus difícil de entender. Quando o Buda reitera esse ponto inverso, ele diz explicitamente: mesmo que este mundo inteiro fosse preenchido com aqueles como Shariputra e eles tentassem juntos compreendê-lo, eles ainda não seriam capazes de entender completamente a sabedoria dos Budas. A declaração do Buda é compreensivelmente desconcertante para Shariputra e outros arhats famosos na plateia. Eles pensaram que havia uma única libertação, Nirvana, que eles acreditavam já terem alcançado. Mas Shakyamuni agora diz que a sabedoria dos Budas é tão profunda que eles não podem compreendê-la. Eles também não entendem porque o Buda está elogiando algo que eles nunca ouviram antes, algo chamado de meios hábeis. Na época da composição do Sutra do Lótus, meios hábeis ainda não havia se tornado um elemento comum do léxico budista. Assim, em nome da Assembleia, Shariputra pede ao Buda que explique por que ele disse essas coisas, mas o Buda responde que não o fará, porque a resposta seria muito surpreendente para deuses e humanos. É somente quando Shariputra pergunta pela terceira vez que o Buda concorda em ensinar algo que é impossível para os não iluminados entenderem. Mas, antes que ele comece sua explicação, ocorre uma das cenas mais notáveis da literatura budista. 5.000 monges, monjas e discípulos leigos, masculinos e femininos, se levantam, se curvam ao Buda e saem. O Sutra explica que eles o fizeram porque eram arrogantes, pensando que haviam alcançado o que não haviam alcançado e percebido o que não haviam percebido. Geralmente, não se abandona ao Buda. A razão pela qual eles fizeram isso deve ser investigada. O Sutra do Lótus, como todos os Sutras Mahayana, é um texto apócrifo, composto muito depois da morte do Buda e ainda retrospectivamente atribuído a ele. Para estabelecer sua autenticidade, o Sutra do Lótus deve produzir sua própria comunidade de fé, mas também deve responder a seus inimigos, aqueles que declaram, com alguma justificativa histórica, que o Sutra do Lótus é uma fraude, uma obra que apenas finge ser a palavra do Buda. Isso parece, de fato, ter sido uma acusação frequente levantada pelos monásticos convencionais contra os Sutras Mahayana. Quando monges e monjas proeminentes da comunidade budista na Índia, onde o Sutra do Lótus apareceu pela primeira vez, declararam que ele era espúrio, observando corretamente que não seria encontrado em nenhum lugar nas várias coleções que foram compiladas nos séculos desde após a morte do Buda, os proponentes do Sutra do Lótus tiveram que responder. Eles não podiam alegar que o Sutra apareceu nas coleções anteriores. Eles não podiam alegar que o Sutra apareceu nas coleções existentes, porque não apareceu. Como o Sutra do Lótus poderia ter sido falado pelo Buda sem que outros soubessem disso? Uma explicação implícita é que antes que o Buda pudesse ensinar o Sutra, 5.000 membros da audiência se levantaram e saíram. Eles não sabiam sobre o Sutra do Lótus porque não estavam lá para ouvi-lo. Se esses monges e monjas arrogantes tivessem ficado, eles teriam ouvido o Buda pregar o Sutra do Lótus. Embora agora estejamos no meio do segundo capítulo, o Sutra do Lótus aparentemente ainda não começou. Pode-se também ver essa saída em massa como uma crítica aos monásticos convencionais, que rejeitaram o Sutra do Lótus. As raízes do erro entre este grupo foram profundamente plantadas e eles eram arrogantes, nos dizem, e o próprio Buda é levado a rejeitá-los como galhos e folhas inúteis. Talvez o Sutra comece agora, quando o Buda, tendo finalmente concordado em pregar, diz a Shariputra que é muito raro que um Buda ensine o verdadeiro Dharma, Sadharma, que está prestes a ensinar, tão raro quanto a flor Udumbara, uma flor que dizem florescer uma vez a cada 3.000 anos. É digno de nota que o Buda diz que vai ensinar o verdadeiro Dharma. Este é o termo que Manjushri usou para descrever o que Chandrashurya Pradipa ensinou há muito tempo. E este, é claro,
é o termo que aparece no título sânscrito completo, um título raramente usado em inglês, do Sutra do Lótus, Lótus branco do verdadeiro Dharma, né? Em português também. O ensinamento do Buda é naturalmente chamado de Dharma. O termo Sadharma significa verdadeiro Dharma, ou Dharma correto, e é amplamente utilizado na literatura budista. Porque Dharma é um termo genérico para uma doutrina ou ensinamento, especialmente uma doutrina religiosa na Índia antiga, o Sadharma às vezes era usado para distinguir o ensinamento do Buda daquele de professores não budistas. Aqui, no entanto, significa uma doutrina que é mais verdadeira, mais correta, mais real do que as doutrinas que o Buda ensinou anteriormente. O Buda claramente sugere que está prestes a ensinar algo novo, embora saibamos desde o primeiro capítulo que também foi ensinado pelos Budas do passado distante. Parece então que esta é a primeira vez que Shakyamuni vai ensinar o verdadeiro Dharma. Nas versões indianas da história da vida do Buda, o príncipe Siddhartha deixa o palácio aos 29 anos e então pratica ascetismo por 6 anos, finalmente alcançando a iluminação aos 35. No capítulo 15 do Sutra do Lótus, Maitreya diz que mais de 40 anos se passaram desde que o Buda alcançou a iluminação. Assim, ele tem mais de 75 anos quando prega o Lótus. Seu ensinamento do verdadeiro Dharma ocorre no final da sua vida. Este verdadeiro Dharma é simples e chocante. Embora o Buda tenha ensinado muitas doutrinas usando vários meios hábeis, na verdade, Shakyamuni declara, os Budas aparecem no mundo por apenas uma razão, conduzir todos os seres sencientes ao estado búdico. Embora ele tenha ensinado no passado 3 caminhos ou veículos, o caminho do Shiravaka, o caminho do Pratyekabuddha e o caminho do Bodhisattva, na verdade, existe apenas um veículo, o veículo do Buda, Budayana. Tudo que os Budas ensinam é, em última análise, para esse único propósito. Como o Buda conhece as inclinações e capacidade dos seres sencientes, ele usa vários meios hábeis para ensiná-los, mas os está conduzindo, ainda que de forma indireta, a um único objetivo, a budeidade. Diferentes sutras Mahayana tratam o status de Arhati, o objetivo da tradição dominante, de maneiras diferentes, por exemplo, como um objetivo menor, mas ainda viável, como em A Investigação de Ugra, ou como mal entendido por parte dos discípulos do Buda, como no Sutra de Vimalakirti. Houve um consenso compartilhado, no entanto, de que as pessoas dos 2 primeiros veículos, ao se libertarem do renascimento ao alcançar a meta do Nirvana, foram assim excluídas de alcançar o estado de Buda, que é obtido no caminho do Bodhisattva. O Sutra do Lótus é único ao afirmar que a aparente divisão tríplice do ensinamento em veículos distintos, Shiravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas, é apenas aparente. Em última análise, todos estão seguindo o caminho do Bodhisattva e, eventualmente, se tornarão Budas. Este renascimento dos Shiravakas, fazendo-os perceber que, na verdade, são Bodhisattvas, foi identificado desde cedo pelos exegetas chineses como uma característica crucial do Lótus. Como a noção de budeidade universal agora parece tão óbvia para aqueles familiarizados com o Mahayana, é difícil imaginar o quão radical essa declaração de um único veículo teria sido em seu próprio tempo. Até este ponto, da tradição dominante, o objetivo do caminho budista era tornar-se um Arhati. A conquista do estado de Buda era muito mais difícil, e o caminho para o estado de Buda muito mais longo. Apenas o mais raro dos indivíduos, em uma determinada era cósmica, seria capaz de realizar essa tarefa. O caminho do Arhati para o Nirvana era mais curto e fácil. Além disso, não havia necessidade de muitos Budas, enquanto o ensinamento de um único Buda permanecesse aqui conhecido no mundo. Daí a ideia de que existe apenas um Buda no mundo de cada vez. Aqui o Buda está, portanto, dizendo algo novo. Enquanto seus discípulos pensaram que estavam seguindo o caminho dos 2 veículos que culminam no Nirvana, na realidade, esse era o meio hábil do Buda ensinado para guiá-los ao caminho do Bodhisattva. Esta revelação não pode ser ignorada. Shakyamuni declara que aqueles que afirmam ser Arhats e ainda não aceitam que os Budas liderem e inspirem apenas Bodhisattvas não são verdadeiros Arhats, nem são verdadeiros discípulos do Buda. Ele declara ainda que aqueles que afirmam ser Arhats e não aspiram a se tornarem Budas são arrogantes. É impossível que um verdadeiro Arhat não aceite este Dharma. Ele abre uma exceção para aqueles que podem se tornar Arhats após a morte do Buda.
Tais indivíduos podem não acreditar no veículo único do Buda, porque depois que o Buda passou para o Nirvana, será difícil encontrar pessoas que preservem, recitem e entendam o Sutra do Lótus. Temos aqui novamente uma farpa dirigida aos oponentes do Sutra do Lótus. Na época da composição do texto, séculos após a morte do Buda, haveria quem negasse sua autenticidade. O Sutra, situando-se nos anos finais da vida do Buda, explica que tais pessoas simplesmente ignoram a sua verdadeira intenção. Quando o Buda reitera tudo isso em verso, ele fornece uma explicação mais detalhada de por que ele ensinou 3 veículos no passado, porque, até agora, ele nunca havia dito que todos os seres seguirão o caminho para o estado de Buda, e por que ele está dizendo isso agora. Trazendo o segundo capítulo à sua conclusão, esta longa seção de versos é uma das passagens mais poderosas do Sutra. Shakyamuni declara que os próprios Budas seguiram o caminho do Bodhisattva para a budeidade e, porque eles próprios alcançaram o estado supremo, não ensinariam um caminho inferior a outros. Seria mesquinho fazê-lo. No entanto, se o Buda ensinasse o veículo único a todos, muitos ficariam confusos e incapazes de aceitá-lo, porque seu mérito é escasso, pois eles vagaram por eras nos reinos inferiores do Sansara. É por isso, ó Shariputra, que desenvolvi o método de ensinar o caminho para extinguir todos os sofrimentos por meio do Nirvana. Embora eu tenha ensinado o Nirvana, essa não é a verdadeira extinção. Não apenas Shakyamuni, aprendemos, mas todos os Budas do passado, presente e futuro, ensinaram e ensinarão 3 veículos como meios hábeis, mas seu verdadeiro objetivo é conduzir todos os seres ao veículo único. Outras passagens do Sutra do Lótus descrevem as dificuldades do caminho do Bodhisattva, mas aqui aprendemos que entrar no caminho é notavelmente fácil. O Buda começa fazendo a afirmação padrão de que aqueles que realizam as 6 perfeições, paramitas, de doação, ética, paciência, esforço, concentração e sabedoria, os chamados atos de Bodhisattva, alcançarão o caminho dos Budas. Esta é uma doutrina familiar, tanto na tradição tradicional quanto na tradição Mahayana. Mas então, em uma das passagens mais comoventes do Sutra, ele promete a mesma conquista para aqueles que realizam o ato muito mais fácil e simplesmente prestar homenagem às estupas. Mesmo crianças pequenas que desenharem uma imagem de Buda com uma folha de grama ao galho, pincel ou com a unha, essas pessoas, tendo gradualmente acumulado mérito e aperfeiçoado a grande compaixão, certamente alcançaram o caminho dos Bodhisattvas. Isso vale para quem homenageia fazendo música ou mesmo emite um som grave com a voz. Aqueles que, mesmo com a mente distraída, ofereceram uma única flor a uma imagem pintada no devido tempo, verão inumeráveis Budas. Ou aqueles que prestaram reverência a imagens, ou simplesmente juntaram as palmas das mãos, ou levantaram uma única mão, ou acenaram com a cabeça, verão no devido tempo Budas imensuráveis. Para uma tradição que, nesta altura, já tinha desenvolvido uma arquitetura para iluminação notável, tanto por sua precisão quanto por sua complexidade, tais declarações são revolucionárias. Mas, por que o Buda não ensinou o veículo único até agora? Esta questão crucial foi enfrentada não apenas pelos compiladores do Lotus, mas também pelos primeiros professores Mahayana, de forma mais ampla. Se, como eles sustentavam, o Buda realmente pretendia que outros seguissem o caminho do Bodhisattva como ele havia feito, então por que ele não disse isso? Por que ele ensinou o caminho dos 2 veículos, Shiravakas e Pratyekabuddhas, levando ao Nirvana? Para explicar isso, o Sutra do Lótus retorna à cena da iluminação do Buda. Foi aqui que o Buda compreendeu a natureza da realidade em sua totalidade. Para oferecer uma nova visão da realidade e um novo caminho para sua realização, os autores budistas recontam a história da iluminação do Buda. Essa recontagem ocorreu ao longo dos séculos da história do budismo e ocorre no Sutra do Lótus. De acordo com um relato bem conhecido, depois que o Buda alcançou a iluminação sob a árvore Bodhi, ele permaneceu em sua vizinhança por 49 dias, saboreando a experiência e subsistindo apenas em seu poder. Ele não consumiu comida durante esse tempo. Ele refletiu que o que havia percebido era muito profundo para os outros entenderem, e que talvez ele devesse passar para o nirvana final sem ensinar. Nesse ponto, o deus Brahma desceu do seu céu para implorar ao Buda que ensinasse, argumentando que havia alguns com pouca poeira nos olhos, que entenderiam. O Sutra do Lótus apresenta essa cena, mas com o típico excesso Mahayana.
Brahma é acompanhado por outros deuses e centenas de milhares de atendentes, que imploram ao Buda para ensinar. E no Sutra do Lótus, a relutância inicial do Buda em ensinar é reformulada em termos específicos do próprio Lótus. Se ele ensinar o veículo único do Buda, muitos o rejeitarão, fazendo com que renasçam como animais, fantasmas famintos ou nos infernos. Portanto, ele não deve ensinar, mas deve entrar no Nirvana, ou seja, deve morrer imediatamente. Mas então lhe ocorre que deveria ensinar algo que muitos possam aceitar. Ele deve ensinar 3 veículos, usando meios hábeis, como os Budas do passado fizeram. E, de fato, os Budas das 10 direções aparecem imediatamente para endossar a sua decisão. Na versão padrão da história, o Buda examina o mundo para determinar quem pode ter pouca poeira nos olhos. Ele decide que seus 2 antigos professores de meditação devem ser os primeiros a receber seus ensinamentos, mas então percebe que eles morreram recentemente. Os próximos mais merecedores são os 5 ascetas, com quem ele praticou várias formas de automortificação por 6 anos, antes de abandoná-los por decidir que o ascetismo extremo não é o caminho da iluminação. Ele percebeu que eles estavam morando no Parque dos Veados, perto de Varanasi, e partiu para encontrá-los. Quando Buda chegou, ele deu seu primeiro sermão, onde expôs o caminho do meio, as 4 nobres verdades e o caminho octo. No Sutra do Lótus, o Buda conta essa história resumidamente. Mas ele diz que quando encontrou os 5 ascetas, percebeu que o que queria explicar a eles não poderia ser colocado em palavras, e assim, empregando meios hábeis, ele usou palavras como Nirvana, Arhat, Dharma e Sangha, palavras que, para outros, representam o fundamento do ensinamento do Buda. O Buda vai adiante para explicar a Shariputra que agora ele está feliz e destemido. Ele descartou os meios hábeis e ensina apenas o caminho para o estado de Buda. Ele prediz que, tendo ouvido isso, os 1.200 arhats da audiência e todos os bodhisattvas se tornarão Budas. Aqui vemos o autor ou os autores do Sutra do Lótus exibindo sua notável destreza retórica e doutrinária. Eles pegam a famosa história da relutância do Buda em ensinar e dão a ela um significado inteiramente novo. Na história original, temendo ser mal interpretado, o Buda hesita em ensinar. Na recontagem, não é que o Buda relute em ensinar depois de sua iluminação. Ele reluta em ensinar a verdade pura do veículo de Buda. Ele está bastante disposto a ensinar algo, menos que essa verdade, adaptada às capacidades limitadas, aos olhos nublados de sua audiência. É apenas no Sutra do Lótus que o Buda finalmente transmite todo o conteúdo de sua iluminação. Essa recontagem tem implicações importantes para a narrativa da tradição. No budismo tradicional, o primeiro sermão para o grupo de 5 ascetas é um evento importante na história cósmica, quando o Buda pela primeira vez gira a roda do Dharma. No Sutra do Lótus, esse evento importante é reduzido a uma mera acomodação para aqueles cuja compreensão é imatura. Somente no Sutra do Lótus, o verdadeiro ensinamento do Buda é revelado pela primeira vez. O Sutra do Lótus pode ser o primeiro texto budista, e certamente o texto budista mais famoso, a reconhecer, pelo menos tacitamente, o seu próprio atraso. Apresenta doutrinas que não haviam sido apresentadas antes. O próprio Sutra deve explicar isso. E assim lemos no capítulo 1 que o Sutra do Lótus foi ensinado no passado distante. Sua exposição atual só parece tardia porque ninguém, além de Manjushri, consegue se lembrar de quando um Buda anterior o ensinou há séculos. Aqui no capítulo 2, o texto reconhece seu atraso de uma maneira diferente. Em outros sutras, o Buda raramente comenta sobre seus ensinamentos anteriores. Seus comentários sobre o passado tendem a se limitar a vidas passadas, quando ele relata eventos de renascimentos anteriores dele ou de outros. Às vezes, ele se refere a eventos passados nessa existência, como sua vida como príncipe Siddhartha no palácio ou sua prática de ascetismo. Aprenderemos no capítulo 15 que o Sutra do Lótus está sendo apresentado no final da vida do Buda, cerca de 40 anos após a iluminação do Buda, não muito antes de sua passagem para o Nirvana final. Aqui no capítulo 2, ele fornece um comentário sobre seus próprios ensinamentos anteriores, relembrando o que havia ensinado há muito tempo, explicando e quase renunciando a ele. O ponto central dessa recontagem é a alegação que confundiu Shariputra e outros arhats, que a aparente divisão do ensinamento do Buda em 3 veículos era o meio hábil do Buda que conduzia, em última análise, ao veículo único do Buda.
Nas palavras do grande exegeta chinês Ziyi, o lótus abre os 3 veículos para revelar o veículo único. A declaração inicial deste ensinamento do Sutra aparece aqui no 2º capítulo e é mais elaborada nos capítulos 3 ao 9, por meio de parábolas e outras explicações. Na análise de Ziyi, esses 8 capítulos juntos constituem a seção de exposição principal da primeira metade do Sutra, ou o ensinamento do rastro, Shakumon, em japonês. Eles também podem representar o extrato mais antigo da compilação do Sutra. Em seu contexto original, a mensagem do veículo único do Buda, articulada pela primeira vez no capítulo 2, foi direcionada do movimento marginal Mahayana para o mainstream budista, isto é, a maioria dos monges e monjas que se consideravam Shravakas e aspiravam ao Nirvana dos Arhats. Mas 1000 anos depois, no Japão medieval, o Mahayana era a corrente dominante, isto é, o budismo japonês era inteiramente Mahayana, e não havia Shravakas, exceto aqueles mencionados nos textos. Em grande parte, pela influência da tradição budista Tendai, baseada no Lótus, a ideia de que o estado de Buda é, pelo menos em teoria, aberto a todos, ganhou ampla aceitação. Na leitura de Nichiren, o impulso do argumento do veículo único do Sutra do Lótus, portanto, muda de maneira significativa. Não se trata mais de abrir a budeidade a categorias específicas de pessoas anteriormente excluídas, isto é, a pessoas dos 2 veículos inferiores. Em vez disso, trata-se de abrir o estado de Buda como uma realidade para todos os seres, em contraste com o que Nichiren considerou garantias puramente abstratas ou teóricas do estado de Buda em outros ensinamentos provisórios do Mahayana. Lembre-se de que, na tradição Tendai na qual Nichiren foi treinado, o Sutra do Lótus é verdadeiro e todos os outros são provisórios, o que significa que o Sutra do Lótus é completo e abrangente, enquanto outros ensinamentos são acomodados à compreensão de seus ouvintes e, portanto, parciais e incompletos. Para Nichiren, agora, na era do final do Dharma, apenas o Sutra do Lótus incorporava os princípios pelos quais os praticantes budistas poderiam realmente realizar a iluminação. Baseando-se em suas raízes Tendai, ele descreveu esses princípios como existência mútua dos 10 reinos e o momento de pensamento único que contém 3.000 reinos, que discutimos brevemente na introdução dos autores. Esses princípios são, inegavelmente, um tanto complexos, mas para entender por que Nichiren acreditava que apenas o Sutra do Lótus oferecia acesso à sabedoria do Buda, devemos investigá-los mais profundamente. Comecemos considerando uma única frase, cuja interpretação está no cerne de grande parte da doutrina Tendai e também da de Nichiren. Na passagem de abertura do capítulo 2, Shakyamuni declara que somente os Budas podem conhecer completamente os aspectos reais de todos os Dharmas, isto é, seu caráter, natureza, substância, potencial, função, causa, condição, resultado, efeito e unidade essencial. Nenhuma versão sânscrita existente do Lótus contém precisamente esta redação. Embora Kumarajiva possa ter trabalhado a partir de uma versão sânscrita desconhecida do Lótus, como alguns estudiosos sugeriram, a expressão aspectos reais do Dharma parece ter sido cunhada por ele e ocorre em várias de suas traduções. Sua tradução chinesa do Das Ri do Lun, Tratado sobre a Grande Perfeição da Sabedoria, Taisho, número 1509, também contém contrapartes próximas à lista dos 10 aspectos nesta passagem do Sutra do Lótus. Assim, vários estudiosos sugeriram que a passagem reflete o entendimento de Kumarajiva. Na tradição de comentários do leste asiático, essa passagem é referida como as 10 talidades, ou assim como, em japonês, Junyoze, porque cada um dos 10 aspectos reais é precedido no texto chinês pelas palavras tal, ou mais literalmente, como tal, Nyoze, em japonês. Tal, ou talidade, tatata, em sânscrito, é um dos muitos termos para a realidade do budismo, denotando que um Buda percebe as coisas como elas são, sem impor conceitos ou descrições reificantes. Em sua tradução, Kubo e Yuyama chamam esses 10 de aspectos reais dos dharmas ou fenômenos, mas também se pode referir a eles coletivamente no singular, como o aspecto real, compartilhado por todos os fenômenos.
Ao pontuar essa passagem, que enumera as 10 talidades de 3 maneiras diferentes, Izzy derivou a tríplice verdade, esboçada na introdução dos autores a este volume, de vacuidade, existência convencional e meio. Até hoje, a passagem é frequentemente recitada ritualmente 3 vezes, representando a tríplice verdade e seu tríplice discernimento. O que caráter, natureza, substância, potencial, etc., né, e unidade essencial realmente significa, aqui vamos colocar entre parênteses as intenções dos compiladores do Sutra e focar na tradição comentada chinesa. Zhang, discípulo posterior de Ziyi, explica que esses 10 podem ser agrupados em 3 modalidades: forma, mente e causalidade, que caracterizam toda a existência. Caráter, que também poderia ser traduzido como marca, sinal ou aspecto, é o que pode ser visto externamente. No caso de uma pessoa, denota sua aparência externa. A natureza é interna, o que pertence àquela pessoa intrinsecamente. Substância denota a união desses dois como um indivíduo particular. Cada ser existente, no pensamento Tendai, tem aspectos físicos e mentais. Potencial é a capacidade de ação, enquanto função é o esforço ou a exibição desse potencial. Essas duas qualidades pertencem, portanto, ao espaço. Causa, condição, resultado e efeito referem-se à dimensão da causalidade e, portanto, do tempo. Causas são atos volitivos, ou karma. Condições são as circunstâncias que condicionam as ações. Resultado é a consequência kármica potencial inerente a um ato volitivo. E efeito é sua eventual manifestação. Todos os 10 são essencialmente unificados, ou, em última análise, consistentes. Por exemplo, o caráter, natureza, função, causas e resultados de um habitante do inferno refletirão e perpetuarão a miséria. As de um Bodhisattva expressarão insight e compaixão. Com base nessa passagem, Ziyi formulou um grande conceito arquitetônico que veio a ser chamado de momento de pensamento único envolvendo 3.000 reinos, Ichinen Sanzen em japonês. Em uma passagem famosa ele escreve: agora, um único pensamento, literalmente uma mente, compreende 10 reinos do Dharma, e cada reino do Dharma também compreende 10 reinos do Dharma, totalizando 100 reinos do Dharma. Um único reino compreende 30 tipos de mundos. Portanto, 100 reinos do Dharma compreendem 3.000 tipos de mundo. Esses 3.000 estão contidos em um único momento do pensamento. Onde não há pensamento, esse é o fim do assunto. Mas se houver mesmo o menor pensamento, ele imediatamente contém os 3.000 reinos. Esta é uma passagem crucial e requer alguma descompactação. Resumidamente, os 3.000 reinos denotam todos os dharmas, ou todos os fenômenos. Nesse sentido, o número 3.000 pode ser considerado um tanto arbitrário. No entanto, refere-se a um conjunto constante de padrões que, para Ziyi, constituíam o aspecto real dos dharmas. Os 10 reinos do Dharma, do inferno ao estado de Buda, já foram introduzidos. Como cada um contém todos os 10 dentro de si, existem 100 reinos, cada um dotado com as 10 qualidades. Cada um dos 1.000 reinos resultantes envolve outros 3 reinos, ou 3 aspectos dos seres vivos. Os 5 agregados, ou skandhas, que são constituintes mentais e físicos momentâneos que se unem temporariamente para formar os seres vivos. 2. Seres viventes considerados como indivíduos pertencentes a um ou outro dos 10 reinos, como os habitantes do inferno, fantasmas famintos, humanos e outros. E 3. Os mundos recipientes insensíveis, ou ambientes no qual os seres vivos habitam. Ao traduzir, costumamos dizer 3.000 reinos em um único pensamento, momento, porque isso é natural em inglês, em português também. Mas, estritamente falando, não é correto. Como Ziyi continua explicando, se a mente desse origem a todos os fenômenos, isso seria um relacionamento vertical. Se todos os fenômenos estivessem simultaneamente contidos na mente, isso seria uma relação horizontal. Nem horizontal, nem vertical servem. É simplesmente que a mente é todos os fenômenos, e todos os fenômenos são a mente. Esta relação é sutil e profunda ao extremo. Não pode ser apreendido conceitualmente, nem expresso em palavras. Portanto, é chamado de reino do inconcebível. Em essência, o fenômeno mais diminuto, o único momento de pensamento,
e todo o cosmos, 3.000 reinos, abrangem-se mutuamente, o um e os muitos, o bem e o mal, a ilusão e o despertar, o sujeito e o objeto, o eu e o outro, e todos os seres sencientes, desde os habitantes do inferno, fantasmas famintos e animais, até Budas e Bodhisattvas, bem como seus correspondentes ambientes insensíveis. De fato, todas as coisas em todo o cosmos são inseparáveis da mente a cada momento. No entanto, somente no estado de Buda isso é totalmente realizado. Zanran comenta: você deve saber que a pessoa e a terra abrangem 3.000 reinos em um momento de pensamento. Assim, quando alcançamos o caminho de acordo com este princípio, nosso corpo e mente, a cada instante, permeiam o reino do Dharma. Nichiren pegou o conceito de Nichiren Sanzen, que Zi delineou brevemente e fez dele a base de seus ensinamentos. Para Nichiren, Nichiren Sanzen era o pai e a mãe dos Budas. Ele frequentemente se referia a isso em sua forma abreviada, por assim dizer, como a possessão mútua dos 10 reinos do Dharma, também discutido acima na introdução dos autores deste volume. Porque as 10 talidades, referidas no início do capítulo Meios Hábeis, e a possessão mútua dos 10 reinos, são ambos conceitos integrantes dos 3.000 reinos em um único momento do pensamento, um implica o outro. Nichiren poderia considerar o aspecto real de todos os fenômenos, ou as 10 talidades, como inerentes na possessão mútua dos 10 reinos. Para ele, esse ensinamento era exclusivo do Sutra do Lótus, e era o que o qualificava como Dharma maravilhoso. Em uma passagem, ele escreve: os sutras que o Buda pregou por mais de 40 anos antes do Lótus não estabelecem a possessão mútua dos 10 reinos. E porque eles não estabelecem a possessão mútua dos 10 reinos, não se pode conhecer o reino búdico dentro da sua própria mente. E porque não se conhece o reino búdico dentro de sua própria mente, os Budas também não se manifestam externamente. Agora, com o Sutra do Lótus, o reino de Buda dentro dos 9 reinos foi aberto. E aqueles que ouviram os 40 e mais anos de pregação do Buda, Bodhisattvas, pessoas dos veículos e seres comuns dos 6 caminhos, puderam pela primeira vez ver o reino de Buda dentro de si mesmos. Como outros budistas de sua época, Nichiren entendia os 6 caminhos como reinos cosmológicos reais, nos quais os seres nascem repetidamente de acordo com as suas ações. E os 4 caminhos sagrados, Nishravakas, Pratikabudas, Bodhisattvas e Budas, como estados superiores alcançados por meio do cultivo. Mas, ao mesmo tempo, ele entendia todos os 10 reinos como estando dentro de nós mesmos. Em seu principal tratado sobre a contemplação da mente e o objeto de devoção, Kanjin Ronsonsho, Nichiren explica isso por meio de exemplos. Quando alguém olha para o rosto de outra pessoa, ela parece às vezes extasiada, às vezes furiosa e às vezes calma. Ou pode usar expressões de tolice ou perversidade. A raiva, ele explica, é o reino do inferno. Ganância, o reino dos fantasmas famintos. Tolice, o reino das bestas. Perversidade, o reino dos Ashuras. Alegria, o reino celestial. E calma, o reino humano. Os 4 caminhos sagrados não aparecem externamente, mas podem ser conhecidos por introspecção. Nossa compreensão de que todas as coisas são insubstanciais e passageiras reflete os reinos dos 2 veículos, de Shravakas e Pratikabudas, dentro de nossa própria mente. A afeição que até mesmo um criminoso endurecido sente por sua esposa e filhos é uma expressão do reino interior do Bodhisattva. Porque os 9 reinos dentro da própria mente podem ser assim demonstrados, a teoria de Nichiren diz: deve-se acreditar que o reino de Buda também está presente. Na citação acima, ver o Buda na mente pode sugerir uma cognição ou um insight específico, mas para Nichiren, isso significava recitar o Daimoku, a expressão da fé no Sutra do Lótus. Embora ele encorajasse o estudo e a compreensão intelectual dos ensinamentos budistas, os benefícios do Daimoku, disse ele, são os mesmos, que é recitado por uma pessoa sábia ou uma tola. Ele ilustrou isso com as analogias do fogo que queima sem intenção de fazê-lo, ou um bebê recém-nascido alimentado sem saber pelo leite de sua mãe. No início do presente capítulo, quando Buda Shakyamuni começa a falar, suas palavras iniciais são: profunda e imensurável é a sabedoria dos Budas. Que sabedoria é essa? Nichiren pergunta. Isto é a expressão do aspecto real de todos os dharmas, as 10 talidades realizadas pelo Buda. O que é essa expressão? É Namo Myoho Renge Kyo. A interpenetração dos 10 reinos revela que, em princípio, não há diferença entre uma pessoa comum e um Buda.
Ambos incorporam os 3.000 reinos em um único momento de pensamento. Mas, nas pessoas comuns e iludidas, o reino búdico permanece adormecido e irrealizado, e elas ficam presas no sofrimento. No caso de um Buda, o reino búdico é totalmente expresso, isto é, todos os outros 9 reinos são iluminados, elevados e redirecionados por ele para funcionar de maneira iluminada. Para Nichiren, esse estado plenamente realizado foi incorporado no Daimoku. Poderíamos dizer que recitar o Daimoku alinha ou sincroniza os 10 reinos e os 3.000 reinos do praticante com os do Buda, permitindo a realização direta no próprio ato da prática. Este segundo capítulo do Sutra do Lótus representa o Buda declarando: agora irei expor definitivamente a verdade. E, tendo abertamente deixado de lado os meios hábeis, ensinarei apenas o caminho mais elevado. Essas declarações, juntamente com a passagem da escritura introdutória do Sutra do Lótus, o Sutra dos Significados Imensuráveis, por mais de 40 anos eu expus o Dharma de todas as maneiras através de minha perícia em meios hábeis, mas a verdade central ainda não foi revelada, constitui para Nichiren uma prova significativa de que o Sutra do Lótus substituiu todos os ensinamentos provisórios anteriores. Eram, disse ele, como um grande vento soprando as nuvens escuras, a lua cheia aparecendo nos céus, ou o orbe do sol brilhando no céu azul, revelando as possibilidades do estado de Buda para todos. Ziyi ensinou que o Sutra do Lótus tem a função de abrir e integrar, em japonês, kaie, né, os 3 veículos dentro do veículo único. Vimos acima que Nichiren entendeu isso como uma abertura dos 9 reinos para revelar o reino do Buda. Mas o que isso significava em termos de prática? Os contemporâneos de Nichiren muitas vezes combinavam livremente copiar e recitar o Sutra do Lótus com cantos de Nembutsu, rituais esotéricos e outros modos de devoção budista. Para muitos estudiosos Tendai da época, a distinção entre ensinamentos verdadeiros e provisórios não significava renunciar a outras práticas além do Sutra do Lótus. Seria realmente um erro, disseram eles, recitar outros sutras ou recitar o nome dos vários Budas e Bodhisattvas, pensando que estes representassem verdades separadas. Mas o veículo único do Sutra do Lótus integra todos os outros ensinamentos dentro de si, assim como o grande oceano reúne todos os rios. Portanto, eles alegaram: qualquer prática, seja performance de ritual esotérico, cópia de sutra ou recitação do Nembutsu, torna-se de fato a prática do Sutra do Lótus quando realizada com esse entendimento. Outros, no entanto, discordaram, e ninguém mais abertamente do que Nichiren. Para argumentar, ele inverteu a metáfora dos rios e oceanos. Uma vez integrados ao Sutra do Lótus, disse ele, o Nembutsu, os ritos esotéricos e outras práticas perdem sua identidade como práticas independentes, assim como os muitos rios que desaguam no oceano assumem o mesmo sabor salgado e perdem seus nomes originais. Precisamente porque os ensinamentos provisórios são integrados no princípio abrangente do veículo único, eles não devem mais ser praticados como formas independentes. Ao mesmo tempo, entretanto, Nichiren insistiu que o Daimoku contém toda a verdade e bênçãos dentro de si. Como o Daimoku é abrangente, entoá-lo conferiria todos os benefícios que as práticas religiosas de sua época produziriam. Benefícios deste mundo, como proteção e cura, garantias para a vida após a morte e o próprio estado de Buda. Seu objetivo não era erradicar as diferentes interpretações religiosas, mas sim enfraquecer as bases de outras tradições e incorporá-las exclusivamente ao Sutra do Lótus. Então, esse é o fim dessa parte do livro, né? Encerramos o capítulo 2, então, do Sutra.